Oi gente, vamos aprender a fazer esse pão caseiro delicioso? Anota aí que é bem fácil de fazer, tá? Eu vou precisar de 2 ovos inteiros. Geralmente eu quebro um por um para ter certeza que o ovo não tá estragado, né? E vou precisar de 500 ml de leite. O meu leite é morno, é aquela temperatura que você coloca o dedo e nem tá muito quente nem muito frio, tá? Vou precisar também de 1 colher de sal, essa colher minha de sopa, e eu coloquei ela bem rasa, tá bom? Eu tenho 4 colheres de sopa de leite em pó, você usa do leite em pó da sua preferência. Vou precisar de 7 colheres de sopa de açúcar, tá bom? Se você quiser colocar mais uma, tanto faz, mas eu quis colocar só 7. 20 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de margarina. Essa margarina ou manteiga tem que estar em ponto de pomada, tá bom? Depois disso você vai misturar bem esses ingredientes, você vai misturando bastante e depois que estiver bem misturadinho, você já começa a acrescentar a sua farinha de trigo. Eu fui colocando e fui misturando aos poucos até ela ficar bem firme, para ficar naquele ponto que eu tenho que mexer com as mãos. Eu usei um total de 7 copos, a medida do copo que eu uso é aquela de 240 ml. Eu usei 7 copos de farinha de trigo, tá bom? Mas aí você vai vendo, a hora que tiver aquele ponto mesmo de pão, aí você para de colocar farinha, que senão o pão vai ficar muito duro e seco. Fui mexendo bastante. Quando eu vi que dava para colocar as mãos, eu até coloquei uma luva, mas, gente do céu, é muito ruim amassar pão com luva. Eu prefiro fazer com as mãos mesmo. Minhas mãos estavam bem limpas e higienizadas e é muito mais prático de trabalhar. E você, o que acha? Você prefere fazer pão, mexer assim com massa, salgado, usando luvas ou sem luvas? Eu penso assim, se você está fazendo para sua casa, para sua família, não tem problema nenhum, né? Agora é diferente de você estar fazendo alguma coisa assim para vender, né? Aí muda a história. Como vocês estão vendo, eu já amassei bem, a massa ficou bem lisinha, ficou bem bonita. E agora eu vou deixar descansar por 40 minutos. Eu tampei com um pano, coloquei no forno. O forno estava desligado, mas como ele é bem fechado e é um pouquinho mais quente, eu deixei lá no forno, deixei 40 minutos. E olha como que ele ficou, ele já dobrou de tamanho, ficou bem grande. Essa minha bacia é muito grande e alta, acho que por isso que não dá para ver que a massa cresceu, mas ficou bem grande. E agora eu vou separar essa massa em 3 pedaços e vou começar a fazer os pães. Aí eu fui abrindo cada pedaço, cada parte dessa que eu separei e fui enrolando a massa para deixar no formato de pão. E um pão eu quis fazer ele cortado, sabe? Quando ele já sai fatiado, eu acho lindo o pão assim. Aí eu só fatiei, coloquei na forma e fui terminar de moldar os outros pães. Eu vou mostrar para vocês como que ficou. E os pães, depois de moldados, eu deixei descansando mais 30 minutos até ele dobrar de tamanho. E aí, finalmente, passar a gema em cima e colocar para assar. Deu bastante pãezinhos e ficou bem gostoso. Olha só que lindo que ficou. Eles cresceram bastante. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ficaram 40 minutos mais ou menos no forno. Aí depois eu ainda peguei um pouquinho de leite condensado com coco, passei por cima e ficou delicioso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Beijo!